Papam habemus et nunc, como se diz em latim, temos papa, e agora? Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã, e agora, como já anunciei inicialmente, vamos falar sobre o novo Papa, Leão XIV, cujo nome de batismo é Robert Prevost, que também tem cidadania americana, ele é norte-americano e tem cidadania sul-americana. Trabalhou no Peru por cerca de 20 anos como padre, como bispo, e agora, em 2023, foi proclamado cardeal ou promovido cardeal, como queiram, e agora é o nosso novo Papa. Alinhado, ainda que não totalmente com o pensamento do Papa Francisco. Aliás, foi provavelmente esse pequeno detalhe que conseguiu votos da parte mais conservadora, porque ele tem algumas coisas nas quais ele precisa evoluir. Muito provavelmente vocês verão aí nas redes de comunicação, ou já viram. Eu não quero entrar no detalhe, até porque eu pretendo escrever uma carta para ele, atualizar aquela que eu escrevi para o Papa Francisco, para que ele reveja seus eventuais conceitos e preconceitos. Mas como a grande maioria dos católicos, se não todos ao redor do mundo, quase 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, de católicos, de cristãos, fiquei muito feliz com a nomeação dele, por vários motivos. Por ele ser alinhado com o pensamento de Francisco, que deixou um legado extraordinário para nós em termos de humanidade, caridade, humildade e tudo mais. Os adjetivos são tantos que eu passaria a noite inteira falando sobre isso. Algumas arestas, como eu já disse, precisam ser aparadas, mas se não forem também, pelo menos, temos a certeza que ele fará um bom trabalho e deixará um grande legado. Histórica e tradicionalmente, os papas que adotaram o nome de Leão, ele já é o 14º que faz isso, o último foi na virada do século, de 2019 para ou melhor, do século XIX para o século XX. E esse Papa, lá na época da Revolução Industrial, onde os trabalhadores eram extremamente explorados, uma das suas encíclicas, se não a primeira, ele já apelou às autoridades mundiais que tivessem mais respeito com o trabalho das pessoas, com os trabalhadores que trabalhavam nas fábricas em regime quase de escravidão, análogo à escravidão. Inclusive de crianças que trabalhavam nessa mesma situação, em pedreiras, carvoarias e assim por diante. O Papa Leão XIV, ou Robert Prevost, com certeza nos abençoará também com outras medidas, nos presenteará com outras medidas que são compatíveis e urgentes e extremamente necessárias para esse primeiro quarto do século XXI, principalmente no tocante à crítica às guerras que estavam quase que silenciadas até o início deste século, mas lamentavelmente estão voltando à tona, e isso é desumano, isso é anticristão, isso contraria todas as leis e mandamentos de Deus e de Cristo. Aliás, não só de Deus e de Cristo, mas de todos os deuses ao redor e dentro e fora do universo, se é que é possível isso. Guerra, derramamento de sangue, destruição, tristeza, dor, sofrimento não cabe em lugar algum do universo, principalmente se
provocado intencionalmente por pessoas insanas. E quem provoca esse tipo de coisa é de uma insanidade incomensurável, é de uma insanidade demoníaca, e isso é inaceitável. E ninguém melhor que um papa ou alguém investido na função de papa para tentar, pelo menos, intervir, criticar e aplacar esses ânimos doentios de gente doente, insana, gente que beira a psicopatia, se já não ultrapassou a barreira dessa insanidade também incomensurável. Esperamos que o Papa também reflita sobre outras necessidades urgentes, prementes de inclusão social de todas as orientações sexuais e da necessidade, até porque Deus, em momento algum, fez qualquer tipo de exclusão. Tipo, esse tipo de ser humano eu não quero. Muito pelo contrário, ele agregou toda a humanidade como seus filhos e filhas, independentemente de como esses filhos seriam, como se orientavam do ponto de vista sexual, independentemente da cor da pele, do grau de inteligência, do poder aquisitivo e de qualquer outro tipo de fator que possa ser discriminatório na mão de pessoas insignificantes, pessoas preconceituosas, pessoas hipócritas que tentam pregar valores, mas que no fundo, cultuam dentro de si a perversidade, o ódio, o repúdio, as mazelas mais improváveis e inimagináveis que possam existir, mágoas, rancores, dores e assim por diante. E tudo isso é muito triste. E ninguém melhor que um Papa que tem a força de um leão, a leveza de um 14 bis, por que não, do avião inventado por Santos Dumont lá no início do século XX, que deu a volta em torno da Torre Eiffel em Paris, em 1906, se não me falha a memória. Não que eu estivesse lá, mas com relação ao que eu vi nos livros de história. Então, que ele tenha toda essa leveza e todo o amor que Cristo ensinou, pregou e espera de nós, simples seres humanos, com toda a humildade, com toda a empatia com os nossos irmãos e irmãs, independente de origem, de etnia, de nação, de cidade que tenham vindo, de credo, de religião ou qualquer outra escolha que essas pessoas tenham feito ou herdado em suas vidas. Esperamos que o Papa Leão XIV, acreditamos piamente nisso, vai continuar o legado de Francisco e vai agregar muito mais valores, muito mais amor, muito mais paixão, empatia, compreensão e beleza à religião, importância à religiosidade que faz parte das nossas vidas, queiramos ou não, sejamos ateu ou não, ou sejamos de outros credos ao redor do mundo, não importa. As religiões são todas válidas, são todas voltadas para um único Deus, e é isso que importa. É isso, meus queridos e minhas queridas. Papam habemus et nunc. A conferir, mas com certeza teremos boas notícias logo, logo, tá certo? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a Igreja Católica, que Deus abençoe todos os cristãos ao redor do mundo, que Deus abençoe toda a humanidade indistintamente, e isso nem precisamos pedir.
ele faz isso diuturnamente, tá bom? E vamos esperar que toda essa profecia seja pequena, mínima, perto da grandeza do que vem por aí. Com a bênção de Deus para todos nós. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, por favor, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real e assim por diante. Um grande abraço, um grande beijo e tchau.